O Espiritismo. Foi-me apresentado o engano das pancadas na parede, e vi que Satanás tem poder para trazer perante nós o aparecimento de formas que pretendem ser nossos parentes ou amigos que dormem em Jesus. Far-se-á aparecer como se esses amigos estivessem efetivamente presentes. As palavras que proferiram enquanto estiveram aqui, com as quais estamos familiarizados, e o mesmo tom de voz que tinham quando vivos, cairá em nossos ouvidos. Tudo isso visa enganar o mundo e enredá-los na crença deste engano. Vi que os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos dos demônios ainda lhes aparecerão, pretendendo ser amigos ou parentes amados, os quais lhes declararão doutrinas não escriturísticas. Farão tudo ao seu alcance para despertar simpatia e operarão milagres diante deles para confirmar o que declaram. O povo de Deus deve estar preparado para enfrentar esses espíritos com a verdade bíblica, segundo a qual os mortos não sabem coisa nenhuma, e que aqueles que lhes aparecem são espíritos de demônios. Devemos examinar bem o fundamento de nossa esperança, pois teremos de dar a razão dela pelas Escrituras. Este engano se espalhará, e com ele teremos de lutar face a face, e a menos que estejamos preparados para isso, seremos enredados e vencidos. Mas se fizermos o que pudermos, pela nossa parte, a fim de estarmos prontos para o conflito que se acha precisamente diante de nós, Deus fará sua parte, e seu todo-poderoso braço nos protegerá. Mais depressa enviará ele todos os anjos da glória para fazerem uma barreira em redor das almas fiéis, do que consentir que sejam enganadas e transviadas pelos prodígios de mentira de Satanás. Vi a rapidez com que este engano se propagava. Foi-me mostrado um comboio, avançando com a velocidade do relâmpago. O anjo ordenou-me olhar cuidadosamente. Fixei os olhos nesse trem. Parecia que o mundo inteiro ia embarcado nele. Mostrou-me então o chefe do trem, uma pessoa formosa e imponente, para quem todos os passageiros olhavam e a quem reverenciavam. Fiquei perplexa e perguntei a meu anjo assistente quem era. Disse ele: é Satanás. Ele é o chefe na forma de um anjo de luz. Ele leva cativo o mundo. Eles se entregaram à operação do erro a fim de crerem na mentira e serem condenados. O seu mais elevado agente abaixo dele, pela sua categoria, é o maquinista. E outros de seus agentes estão empregados em diferentes cargos, conforme deles necessita. E todos vão indo para a perdição, com a velocidade do relâmpago. Perguntei ao anjo se ninguém havia escapado. Ele me mandou olhar em direção oposta, e vi um pequeno grupo viajando por um caminho estreito. Todos pareciam estar firmemente unidos pela verdade. Este pequeno grupo parecia atribulado, como se tivesse passado por duras provas e conflitos. E parecia assim como se o sol tivesse surgido por trás de uma nuvem, iluminando-lhes o rosto e dando-lhes um aspecto triunfante, como se sua vitória estivesse quase alcançada. Vi que o Senhor tem dado ao mundo a oportunidade de descobrir a cilada. Esta única coisa é prova suficiente para o cristão, se não houvesse outras. Não se faz diferença entre o que é precioso e o que é vil. Thomas Paine, cujo corpo está hoje desfeito em pó e que deve ser chamado no fim dos 1000 anos, por ocasião da segunda ressurreição, para receber sua recompensa e sofrer a segunda morte, é apresentado por Satanás como estando no céu e altamente exaltado ali. Satanás fez uso dele na terra tanto quanto pôde, e agora está continuando com a mesma obra, mediante a pretensão de estar sendo Thomas Paine sobremodo exaltado e honrado no céu. Assim como ensinou aqui, Satanás gostaria de fazer crer que está ensinando no céu. Há alguns que têm olhado com horror para sua vida e morte e seus ensinos corruptos quando vivia, mas agora se submetem a ser ensinados por ele, um dos homens mais vis e corruptos, alguém que desprezou a Deus e sua lei. Aquele que é o pai da mentira cega e engana o mundo,
enviando seus anjos para falarem pelos apóstolos e fazerem parecer que estes contradizem o que escreveram pela direção do Espírito Santo quando estiveram na terra. Esses anjos mentirosos fazem os apóstolos deturparem os seus próprios ensinos e declararem que estes estão adulterados. Assim fazendo, Satanás se deleita em lançar cristãos professos e o mundo todo na incerteza quanto à palavra de Deus. Aquele santo livro se atravessa em seu próprio caminho e contradiz os seus planos. Portanto, leva os homens a duvidarem da origem divina da Bíblia. Então apresenta o incrédulo Thomas Paine como se tivesse sido introduzido no céu quando morreu, e agora, unido com os santos apóstolos, a quem ele odiou na terra, estivesse empenhado em ensinar o mundo. Satanás designa a cada um de seus anjos uma parte a desempenhar. Exige de todos que sejam dissimulados, astutos, ardilosos. Instrui alguns deles a desempenharem o papel dos apóstolos e falar por eles, enquanto outros devem desempenhar o papel de homens incrédulos e ímpios que morreram blasfemando de Deus, mas que agora aparecem como muito religiosos. Não se faz diferença entre o mais santo dos apóstolos e o mais vil dos infiéis. Ambos são apresentados como ensinando a mesma coisa. Não importa quem Satanás faz falar, desde que seu objetivo seja alcançado. Ele esteve tão intimamente ligado a Paine na terra, ajudando-o em seu trabalho, que lhe é coisa fácil saber as próprias palavras que Paine usou e até mesmo a caligrafia de quem o servira tão fielmente e tão bem cumprira o seu propósito. Satanás ditou muito dos escritos de Paine, e coisa fácil é agora para ele, por intermédio de seus anjos, ditar seus próprios sentimentos e fazer parecer que eles vieram de Thomas Paine. Esta é a mistificação máxima de Satanás. Todo esse ensino que se diz ser dos apóstolos, santos e homens ímpios que morreram vem diretamente de sua majestade satânica. O fato de Satanás pretender que alguém que ele amara tanto e que tanto odiara a Deus agora se encontra com os santos apóstolos e anjos na glória deveria ser bastante para remover o véu de todas as mentes e pôr a descoberto as obras obscuras e misteriosas de Satanás. Virtualmente, ele diz ao mundo e aos incrédulos: não importa quão ímpios sejais, não importa que creais ou não em Deus ou na Bíblia, vivei como vos agradar, o céu é vosso lar, pois todos sabem que se Thomas Paine está no céu, e tão exaltado, certamente também chegarão ali. Isto é tão manifesto que todos os podem ver se quiserem. Satanás agora está fazendo, por intermédio de pessoas semelhantes a Thomas Paine, o que ele tem procurado fazer desde a sua queda. Ele está, mediante o seu poder e prodígio de mentira, demolindo o fundamento da esperança cristã e obscurecendo o sol que deve iluminá-los no estreito caminho para o céu. Está fazendo o mundo crer que a Bíblia não é inspirada, nem melhor que qualquer livro de histórias, enquanto apresenta alguma coisa que lhe ocupe o lugar, isto é, o que se intitula Manifestações Espíritas. Aqui está um meio que lhe é inteiramente dedicado e sob seu controle, e Satanás pode fazer o mundo crer o que quiser. O livro que deve julgá-lo e a seus seguidores, ele o pôs na sombra, onde bem queria. O Salvador do mundo ele faz parecer não mais que um homem comum, e como a guarda romana que vigiava a tumba de Jesus espalhou a falsa notícia que os principais sacerdotes e anciãos lhes puseram nos lábios, assim os pobres, iludidos seguidores dessas pretensas manifestações espiritualistas, repetirão e procurarão fazer parecer que nada há de miraculoso no nascimento, morte e ressurreição de nosso Salvador. Depois de haverem posto a Jesus no segundo plano, atraem a atenção do mundo para si mesmos e para os seus milagres e prodígios de mentira, os quais, declaram, excedem em muito as obras de Cristo. Assim o mundo é apanhado na cilada e conduzido a um enganador sentimento de segurança, para não descobrir seu terrível engano até que sejam derramadas as 7 últimas pragas. Satanás ri ao ver seu plano tão bem sucedido, e o mundo inteiro apanhado no seu engano.